Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema que, olha, todo mundo passa por isso, mas que muitas vezes enrola a gente. Pedir perdão. Pedir perdão de um jeito que funcione de verdade. Quantas vezes um sinto muito parece que, sei lá, cai no vazio? A gente vai tentar entender um pouco melhor por quê. Para essa exploração, a gente está se baseando nas ideias do livro As 5 Linguagens do Perdão, do Gary Chapman e da Jennifer Thomas. Eles foram investigar justamente isso, sabe? Por que tantos pedidos de desculpas, mesmo quando a gente acha que está sendo sincero, não trazem a reconciliação? Exato, falham em conectar, né? Isso. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que desvendar essas diferentes formas de perceber um pedido de desculpas. O que faz ele soar sincero para quem está magoado, afinal, como é que a gente garante que a mensagem chegue e, mais importante, que ela abra caminho para consertar as coisas, para curar um relacionamento? É um ponto fundamental. A ideia central que a gente vai explorar aqui é que existem sim linguagens diferentes, formas distintas pelas quais as pessoas expressam e, olha só, percebem a sinceridade no perdão. Entender essas linguagens, pegar o jeito delas, pode ser transformador, de verdade. Pode destravar muita coisa. Legal. Então, vamos começar pelo começo, né? Por que é tão complicado pedir desculpas? Às vezes parece a coisa mais difícil do mundo. O material que a gente viu traz uns exemplos ótimos, tipo o da Jean. Ela sentia que aquele sinto muito meio genérico do marido simplesmente não é o bastante, faltava alguma coisa ali, né? Faltava mesmo. E essa sensação, olha, é incrivelmente comum. Como terapeutas, os autores viram isso direto. Muitos casamentos, muitas relações se desgastando. Em parte porque o pedido de perdão não aterrissava para a pessoa ofendida. Não é só uma questão das palavras que a gente usa. É sobre a percepção de que aquilo é genuíno, é de coração. Entendi. E quando essa percepção falha, pronto. A mágoa continua lá, firme e forte, sabe? Vira uma barreira mesmo, que impede a reconciliação. A ofensa fica ali no meio do caminho. E foi justamente tentando entender essa barreira que eles chegaram nessa ideia das 5 linguagens. É isso. 5 jeitos diferentes de comunicar que o pedido é sincero. Exatamente, a sacada é essa. A maioria das pessoas tem uma, talvez 2 linguagens que são mais importantes para elas na hora de receber um pedido de desculpas. Elas falam mais alto, digamos assim. E para um pedido ser eficaz, para ele ser aceito como genuíno, ele precisa ser feito na linguagem principal de quem foi ofendido. Não adianta a gente usar a linguagem que a gente prefere ou a que a gente acha mais fácil. Tem que falar a língua do outro. Nossa, faz muito sentido, fascinante. Então vamos conhecer essas linguagens. Qual é a primeira? Imagino que seja mais comum. Talvez a mais óbvia, a que vem primeiro à mente, a manifestação de arrependimento. É o famoso sinto muito. O sinto muito. Mas pelo jeito não é tão simples assim, né? Senão não estaríamos aqui falando disso. Não mesmo. O sinto muito é essencial, claro. É sobre expressar o remorso verbalmente. É mostrar para outra pessoa que você entende a dor que causou, que você se importa com o impacto emocional daquilo, validar o sentimento dela. Ok, mostrar empatia. Isso. Mas aqui tem uma armadilha enorme, um perigo real. A nossa tendência quase que automática de justificar ou, pior ainda, culpar o outro logo em seguida. Putz, o famoso desculpa mais. Esse mesmo. Desculpa, mas você também, ou desculpa, mas foi por causa daquilo. Lembra do exemplo da Brenda no livro? Ela ficou super insultada porque o marido pediu desculpas pelo atraso, mas na sequência culpou ela por alguma coisa. Ah, sim. Ou a Joane, que dizia que essas desculpas com justificativa eram piores que não pedir desculpa nenhuma, porque anula tudo, né? Totalmente. Vira um ataque disfarçado, sei lá. Exato. Para quem precisa dessa primeira linguagem, o que pega mesmo é sentir que a dor foi vista, foi reconhecida. Sem desvios, sem mas. E a especificidade ajuda muito também. Como a Luan disse na pesquisa deles, ela queria saber pelo que exatamente a pessoa sentia muito. Não um sinto muito genérico. Entendi. Tem que ser específico e sem culpar o outro. Validar a dor. Beleza. E a segunda linguagem? O que mais pode faltar? Bom, para muita gente, o que realmente faz a diferença, o que destrava o perdão, é ouvir um claro e direto. Eu errei.
Essa é a segunda linguagem, aceitação da responsabilidade. Eu errei. Simples assim. Mas por que isso é tão difícil para tanta gente? A gente vê isso o tempo todo. Essa dificuldade enorme em admitir o próprio erro. Parece que custa, né? Custa muito. Muitas vezes tem a ver com a nossa autoestima, sabe? Aquele medo de parecer fraco, incompetente, de perder o respeito do outro. Ou então são padrões que a gente traz lá da infância. Tipo, Associar erro com ser mal, com ser uma pessoa ruim. Aí, para se proteger, a gente acaba transferindo a culpa. É um mecanismo de defesa, muitas vezes inconsciente. O livro cita o exemplo do filho do Gary. o que culpou o copo. Esse mesmo. O copo que caiu sozinho é um reflexo dessa dificuldade que a gente carrega. Por outro lado, quando alguém consegue superar isso e assume o erro, o impacto é gigantesco. Pensa na Oprah Winfrey. Sim, lembro disso. Admitindo publicamente que errou ao defender aquele livro do James Frey. Foi poderoso. Verdade. Faz todo sentido. Para algumas pessoas, então, ouvir "a culpa foi minha, eu errei", é que realmente abre a porta para o perdão, como no caso do Rich e da Joey que você mencionou antes. Exatamente a recusa dele em dizer "errei" quando magoava ela. Ele precisava ouvir "sinto muito", linguagem 1, mas ela precisava desesperadamente ouvir "errei", linguagem 2. Para Joey e para muitas pessoas que têm essa como linguagem principal, sem o "eu errei", a desculpa soa vazia, incompleta. Parece que a pessoa tá tentando se esquivar da responsabilidade, sabe? O Larry só conseguiu perdoar a esposa, Jill, pelo lance do dinheiro quando ela foi clara. Fui muito egoísta, sei que errei. É uma linguagem muito forte. Ok, então já temos sinto muito, que é validar a dor, e errei, que é assumir a responsabilidade. Qual seria a terceira linguagem do perdão? A terceira linguagem é a da compensação ou restituição. É para aquelas pessoas que pensam mais ou menos assim: ok, você está dizendo que sente muito, você admitiu que errou, legal. Mas e agora? O que você vai fazer a respeito disso? Então aqui a conversa muda para ação. Exato. A pergunta que não quer calar na cabeça dessa pessoa é: você ainda se importa comigo o suficiente para fazer um esforço real para consertar o estrago? Palavras já não são suficientes. É preciso uma ação concreta que mostre esse cuidado. Entendi. E que tipo de ação seria essa? Olha que interessante. Os autores conectam isso diretamente com as 5 linguagens do amor do livro anterior do Chapman. A forma mais eficaz de fazer essa restituição, essa compensação, geralmente envolve usar a linguagem de amor primária da pessoa que foi ofendida. Que legal. Então tem que saber a linguagem de amor da pessoa também? Ajuda muito. Por exemplo, se a linguagem de amor principal da pessoa é atos de serviço, como era o caso da Gwen, que estava farta dos sinto muito vazios do marido e queria mesmo era ajuda prática em casa, a compensação tem que ser um ato de serviço. Lavar a louça, cuidar das crianças, algo assim. Faz sentido. Se a linguagem for presentes, talvez um gesto simbólico funcione melhor. As flores que o marido da Bethany trazia como pedido de desculpa sincero. Não pelo valor, mas pelo gesto de ter pensado nela. Quer dizer que não adianta eu dar um buquê de rosas para alguém que, na verdade, ia se sentir muito mais compensado se eu simplesmente, fizesse o jantar naquela noite. Exatamente. Provavelmente não teria o mesmo impacto, sabe? Se a linguagem de amor for tempo de qualidade, a restituição pode ser sentar para conversar de verdade, sem distrações, dedicar tempo exclusivo para ouvir a pessoa. Se for toque físico, às vezes um abraço apertado, um gesto de carinho físico é o que a pessoa precisa para sentir que a conexão foi restaurada. Entendi. A ideia é mostrar, através de uma ação que seja significativa para o outro, que você está disposto a investir na reparação, seja do dano concreto ou do próprio relacionamento. O exemplo bíblico de Zaqueu, que devolveu o dinheiro que tinha roubado 4 vezes mais, é um caso clássico de restituição bem tangível. Ou o Steve, que teve que mandar outro e-mail para corrigir a brincadeira de mau gosto que fez com o Ben. Compensar o estrago, entendi. A ação precisa ser relevante para a pessoa e, idealmente, na linguagem de amor dela. Legal. E a quarta linguagem do perdão, qual é? A quarta linguagem é o arrependimento genuíno. Isso se traduz em mostrar uma intenção clara, um compromisso de mudar o comportamento que causou a mágoa.
Ah, essa deve ser crucial, principalmente quando o erro se repete, né? Tipo, padrões de comportamento. Exatamente. A pergunta que fica martelando na cabeça da pessoa ofendida aqui é: tá, mas isso vai acontecer de novo semana que vem? Ela precisa sentir que não foi só um pedido de desculpas pontual, mas que existe um esforço real para que aquilo não se repita. Ela precisa ouvir um compromisso de mudança. Entendo. Mas e o medo? Tipo, a pessoa promete que vai mudar, mas sabe que é difícil, tem medo de falhar de novo. Como lidar com isso? O Owen, no livro, tinha essa preocupação, né? Sim, esse medo é super real e válido. Mudar comportamento é difícil pra caramba. Mas a questão aqui não é garantir 100% que nunca mais vai errar. É sobre verbalizar a intenção sincera de mudar e, mais importante ainda, apresentar um plano de ação. Um plano. Sim, não basta dizer, eu vou tentar mudar. É muito mais eficaz dizer algo como, eu realmente quero mudar isso, e o que eu pensei em fazer para tentar evitar que aconteça de novo é X, Y e Z. Isso mostra seriedade, mostra que você pensou a respeito. Lembra do caso do alcoolismo do Clyde? As desculpas da Jen eram vazias para ele porque não vinham acompanhadas de um plano concreto para buscar ajuda para tratar a questão. Ou a Joyce, que criou um plano específico para lidar com a própria comunicação crítica, começando com afirmações positivas. Faz sentido. Mostrar os passos, o caminho para a mudança. E quando a pessoa tem uma recaída? Porque acontece, né? Mudaram a linear. Acontece muito. As recaídas são parte do processo na maioria das vezes. O importante é 1. Reconhecer a falha rapidamente. 2. Pedir desculpas de novo, usando a linguagem do outro, claro. E 3. Reafirmar o compromisso com o plano de mudança. Tentar de novo. O exemplo da Anne e do Bob é ótimo para ilustrar isso. A luta dele para mudar o padrão crítico, a paciência dela, a importância da persistência e, olha que crucial, ele aprendeu a pedir ajuda no processo. Dizer coisas como eu poderia ter dito isso diferente? Ou você me ajuda me dando um toque quando eu estiver sendo crítico? Pedir ajuda. Isso é importante. Então, a quarta linguagem é sobre intenção, plano e persistência na mudança. Beleza, chegamos na quinta e última. Qual é? A quinta linguagem é talvez a mais direta, mas para algumas pessoas ela é simplesmente indispensável. É o ato de pedir perdão explicitamente. É dizer as palavras, você me perdoa? Sério? Só isso? As palavras você me perdoa fazem tanta diferença assim? Para quem tem essa como linguagem primária, sim, faz toda a diferença. Como no caso da Angie, que o livro conta. Ela precisava ouvir o marido, Martin, dizer exatamente essas palavras para sentir que o ciclo estava se fechando. E por quê? Qual o poder dessas palavras específicas? O poder tem algumas coisas. Primeiro, mostra que você reconhece que a ofensa foi séria o suficiente para necessitar do perdão ativo da outra pessoa. Não é algo que você pode resolver sozinho. Segundo, e isso é fundamental, ao perguntar você me perdoa, você está colocando o futuro do relacionamento, naquele ponto, nas mãos da pessoa ofendida. Você está abrindo mão do controle. Uau! Abrir mão do controle. Isso deve ser bem difícil para muita gente, especialmente para quem tem uma personalidade mais controladora. Linguagem. O medo de perder o controle da situação, o medo da rejeição, e se a pessoa disser, não perdoo, né? O medo de se sentir um fracasso total por ter errado. Mas o livro argumenta que é preciso confrontar esses medos pela saúde do relacionamento. E tem um ponto crucial aqui, é pedir, não exigir perdão. Ah, boa diferença. Total. Aquela atitude de, olha, eu já disse que sinto muito. O que mais você quer de mim não funciona para quem precisa ouvir o pedido explícito. É preciso ter a humildade de perguntar e, idealmente, estar preparado para aceitar a resposta, qualquer que seja ela, ou pelo menos o tempo que a pessoa precisa. A história da Lana, na aula da Jennifer, ilustra bem a clareza que essa linguagem traz para quem a tem como primária. Entendi. Pedir, não exigir. E estar disposto a entregar o controle para o outro. Forte isso. Então, resumindo, temos 1. Sinto muito, expressar remorso. 2. Errei, aceitar responsabilidade. 3.
o que posso fazer para compensar, restituição. 4, vou mudar, arrependimento genuíno com plano. E 5, você me perdoa. Pedir perdão explicitamente. Exatamente. Essas são as 5 linguagens. 5 linguagens bem claras agora. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que eu descubro qual é a minha linguagem principal? E talvez mais importante ainda, qual é a linguagem da pessoa que eu magoei? Porque você disse que a gente tende a usar a nossa própria. Isso. E aí que está o X da questão, onde a comunicação falha muitas vezes. A estimativa dos autores é que, 3 em cada 4 casais erram a mão nisso. Usam a linguagem errada. Caramba! Para descobrir a sua linguagem primária, eles sugerem 3 perguntas para a gente se fazer. Primeira, quando alguém me magoa, o que eu mais espero lá no fundo que essa pessoa diga ou faça para consertar as coisas comigo? Segunda, o que mais me machuca, me irrita ou me frustra num pedido de desculpas que parece vazio ou incompleto para mim? E terceira, quando sou eu pedindo desculpas, em qual desses 5 elementos eu tendo a focar mais, naturalmente? Boas perguntas para refletir. Geralmente, as respostas para essas perguntas apontam direto para sua linguagem primária, ou talvez para as 2 principais. Ok. E para descobrir a linguagem do outro? Tirando elementos que, confesso, não é meu forte. Não precisa de bola de cristal, não. A forma mais direta e talvez a mais eficaz é simplesmente perguntar. Com humildade, claro. Algo como, olha, eu sei que te magoei com o que eu fiz ou disse. Me ajuda a entender o que eu preciso dizer ou fazer agora para que você possa, quem sabe, considerar me perdoar. Perguntar diretamente. Parece tão óbvio, mas a gente raramente faz isso, né? Fica tentando adivinhar. Exato. A gente complica. Outra forma é observar. Prestar atenção do que essa pessoa geralmente reclama quando outras pessoas pedem desculpas para ela ou para outros na frente dela. Ou então como ela mesma costuma pedir desculpas quando erra. As respostas para isso também costumam dar pistas importantes sobre a linguagem dela. Observar e perguntar. Boas dicas. E o livro menciona a aplicação disso em outras áreas, além do relacionamento amoroso. Família, trabalho. Sim. E essa parte é muito rica. Eles dedicam capítulos para isso. Falam sobre como ensinar crianças desde cedo a usar essas linguagens, a assumir responsabilidades sem culpar o brinquedo que pulou da mão, a entender o impacto das palavras nos outros e o poderio imenso que tem os pais pedirem perdão aos filhos quando erram. Pais pedindo perdão aos filhos. Importante isso. Muito. Falam também sobre o período do namoro, como usar as linguagens para entender melhor a dinâmica do casal e até como um diagnóstico para um futuro casamento. E no ambiente de trabalho também. No trabalho? Como assim? Pedir perdão para o chefe ou para o colega? Exatamente. E para o cliente também, pensa no impacto no atendimento ao cliente. A diferença é que faz um pedido de desculpas bem feito, na linguagem certa, quando um banco erra ou um restaurante falha. Eles até citam exemplos de políticas de empresas para lidar com isso. E entre colegas, então, nem se fala. Um ambiente onde as pessoas sabem admitir erros e pedir desculpas de forma eficaz usando a linguagem do outro, tende a ser muito mais colaborativo, saudável e produtivo. Menos fofoca, menos ressentimento acumulado. Citam até a importância crescente disso na área da medicina. Na medicina? Sim. Pesquisas mostrando que médicos que admitem erros e pedem desculpas de forma adequada aos pacientes, usando essas linguagens, enfrentam significativamente menos processos por erro médico. Tem a história do Dr. Van Pelt, que é bem forte. Uau, que impacta. E eles falaram também sobre perdão a si mesmo, né? Isso me chamou a atenção. Falaram e é uma aplicação muito poderosa e necessária. A dificuldade que muitas pessoas têm em se perdoar por erros do passado, mesmo quando já foram perdoados pelos outros. Como na história do Jordan e a questão do aborto da namorada. Essa culpa pode gerar uma angústia, uma ansiedade, até depressão. Usar essas 5 linguagens consigo mesmo pode ser um caminho para liberar isso. Reconhecer para si mesmo, eu errei. Sentir o arrependimento genuíno, aceitar a responsabilidade, pensar em como aprender com o erro para não repetir, restituição mudança e, finalmente, conscientemente se perdoar.
eu me perdoo. É um processo para fechar a lacuna entre o eu ideal e o eu real e poder seguir em frente. Nossa, muito profundo isso. Faz todo sentido, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? E quando a coisa complica de verdade? Tipo, a pessoa simplesmente não quer pedir desculpas. Ou pede do jeito mais torto possível. Ou a ofensa foi tão grande que perdoar parece impossível. Sim, o livro também aborda esses cenários mais difíceis, esses desafios comuns. Quando a pessoa não quer pedir desculpas, os motivos podem ser vários. Orgulho, medo, baixa autoestima. Às vezes a pessoa nem reconhece que errou. Nesses casos, às vezes o que resta é confrontar com o amor, com clareza, mas sem agressividade. Se ainda assim não houver abertura, Aí complica. aí complica. Talvez seja preciso entregar a situação, buscar outras formas de lidar com a injustiça e focar no próprio comportamento, em como você vai reagir àquilo sem se deixar consumir pelo ressentimento. O livro até cita o exemplo de Jesus em como lidar com ofensas não respondidas. Entendi. E se o pedido vem, mas na linguagem errada? Aí vale tentar discernir a sinceridade por trás das palavras, mesmo que não sejam as que você precisava ouvir. Talvez a pessoa esteja sendo sincera na linguagem dela e, quem sabe, com um jeitinho tentar orientar. Olha, eu agradeço você ter dito isso, o que realmente me ajudaria a sentir que a gente está bem seria ser. Mas com cuidado para não parecer que tá dando alma, né? Delicado. E tem a questão das consequências, né? Perdoar não significa que tá tudo zerado, como se nada tivesse acontecido, especialmente em casos graves. De jeito nenhum. Esse é um ponto crucial que eles reforçam. Perdão não é o mesmo que reconciliação imediata e não significa eliminar consequências justas ou necessárias. Perdoar não significa remover limites saudáveis. O exemplo de Lisa e Ben com o adultério repetido ilustra isso bem. Ela podia até perdoá-lo internamente, mas isso não significava que tinha que reatar o casamento ou confiar nele cegamente de novo. Confiança. Essa é outra coisa. Perdão não restaura a confiança automaticamente, imagino. Não mesmo. Perdão é uma decisão, um ato de liberar a mágoa, a dívida. Confiança é algo que precisa ser reconstruído ao longo do tempo, com ações consistentes que provem que a mudança é real. São coisas diferentes. E também é importante lembrar que perdoar não apaga a dor magicamente. A dor pode continuar por um tempo, o perdão é o início do processo de cura. E tudo bem precisar de tempo para isso, né? Para processar tudo antes de conseguir perdoar. Totalmente válido. É perfeitamente ok dizer, olha, eu ouvi seu pedido, agradeço sua sinceridade, mas eu preciso de um tempo para processar tudo isso antes de conseguir te dizer que te perdoo. É um direito da pessoa ofendida. Ufa! Quanta coisa importante! Mas acho que a ideia central ficou bem clara para mim. Para que um pedido de perdão realmente funcione, para que ele cure e conecte de verdade, a gente precisa ir além daquele sinto muito meio automático. Precisa aprender a falar a língua do perdão que a outra pessoa entende, a que ressoa com ela como sinceridade. É exatamente isso. E o mais legal é que, como eles mostram, isso é uma habilidade. Algo que a gente pode aprender e praticar. Dominar essas linguagens não é só sobre apagar incêndios ou consertar erros passados. É sobre construir relacionamentos, todos eles, casamento, família, amizades, trabalho, mais fortes, mais resilientes, mais honestos. E até a nossa relação com a gente mesmo. Lembra daquela frase fofa da netinha dos autores, a Dev Grace, que eles citam no final? Preciso de alguém que me perdoe. É tão simples e tão profundo. É uma necessidade humana básica que todos nós temos, de perdoar e de ser perdoado. É verdade. Vimos aqui como as ofensas que não são bem resolvidas podem criar barreiras, mágoas que se arrastam por anos, distanciando as pessoas. Aprender a pedir perdão do jeito certo parece ser uma ferramenta muito poderosa para quebrar esses ciclos de dor. Isso me deixa pensando, será que tem algum relacionamento na nossa vida que está meio travado, meio distante, justamente por causa de uma ofensa mal resolvida? Qual seria um pequeno passo, talvez, hoje mesmo, para tentar entender a linguagem do outro ou para tentar praticar uma nova linguagem do perdão ali? Fica aí a reflexão para a gente.